JB, não é nenhuma novidade que a maioria da população do Brasil depende do Sistema Único de Saúde. Não são poucas as notícias sobre hospitais lotados de doentes em macas pelos corredores por falta de vagas e atendimento. Também não é novidade o quanto ajudam as empresas que oferecem serviços de saúde para pessoas que não podem arcar com altos custos dos planos. Pensando nisso, estou olhos nos olhos com um empresário que apostou nesse tipo de atendimento e criou aqui em Santos a Doutor Benefício. Falo de José Roberto Montoro Filho. O Betinho, o amigo Betinho. É assim mesmo que chamam você, não é? Tem que ser. Ou chamam de Montoro? Não, Montoro é meu pai. Só ele, né? Tá bom, Betinho, prazer ter você aqui. Olha, há 1 ano nós estamos tentando, os nossos horários não batiam. Agora, que coisa boa você criou. Eu quero saber como nasceu o Doutor Benefício, porque eu tenho notícia de em São Paulo já ter bastante empresas assim da área, né? Como nasceu a Doutor Benefício aqui em Santos? De fato, tem muitas empresas hoje surgindo no mercado, né? A gente tem trabalhado nisso já há algum tempo. A empresa, na verdade, nasceu em 2017. Tá. Então, eu venho do mercado corporativo, né? Atendendo grandes empresas. Eu tenho uma outra empresa que desenvolve soluções corporativas para empresas com mais de 1.000 funcionários. Sim. Então, a gente lidava com uma população que a gente passou ali a perceber uma carência muito grande, né? Com benefícios e serviços na área da saúde. Muitas dessas empresas não oferecem plano de saúde para os seus funcionários, né? Assim como é uma tendência natural aí hoje de mercado, né? Cada vez menos pessoas hoje com acesso à saúde suplementar, e aí com isso, a gente identificando essa necessidade, né, começamos um projeto a desenvolver, isso foi no final de 2017, de criar um serviço, ou criar um pacote de serviços para poder atingir a essa população de maneira direta, né, ou seja, nós vendíamos produtos e serviços para empresas de grande porte, e essas empresas entregavam para os seus funcionários. Sim. Mas os funcionários e a população em geral não tinha acesso ao que nós fazíamos. Então Verdade. A gente criamos um produto próprio, ou seja, pegamos parte dos serviços que nós gostaríamos de fazer, e eram muitos, né? Naquela época nós tínhamos a intenção de fazer muitos outros serviços, compilamos parte deles, né? E criamos um único produto. E aí, enfim, viramos uma marca própria. Foi ali que nasceu a Doutor Benefício. Espetacular. Me fala como funciona e o que a Doutor Benefício oferece. Eu acho um serviço, desculpe, mas é um trabalho tão humano, né? Eu acho assim que deve ser gratificante, até um alívio para você de saber, nossa, olha o que nós estamos conseguindo. Não só para mim, acho que para todo o nosso time, né? Toda a nossa equipe, tenho certeza que isso é muito claro, né? Para quem vai e conhece a nossa empresa. De fato, a gente tem uma empresa que já nasceu com uma função social muito forte, né? Muito forte. Doutor Benefício é uma empresa, basicamente, nós somos um cartão de saúde e proteção, né? A gente nasceu com o propósito de levar saúde, medicina de qualidade para as pessoas que não podem hoje arcar ou não conhecem hoje, na verdade, os meios de acesso a isso quando ela precisa, né? Então a gente percebeu que não só o produto em si, não só o serviço em si ele era necessário, mas a informação ela era muito importante. Como a gente tem uma veia e nasceu muito da tecnologia, né? A gente tentou levar para essas pessoas de uma maneira eficiente, né? Serviços que nós temos hoje, né? Hoje é um pacote de soluções, aqui eu vou explicar um pouco rapidamente sobre cada um deles, mas é a gente levar essas informações, não só o serviço, como mostrar para essas pessoas como e quando ela deve utilizá-lo, né? Então, a título de exemplo, né, parte dos nossos serviços de saúde contempla hoje uma rede credenciada de consultas médicas, exames médicos e odontológico, né? Então tem dentistas, médicos, né, e uma série de clínicas e laboratórios para oferecer serviços para essas pessoas. Qual é o grande diferencial? Primeiro, a qualidade dos nossos parceiros, né? Nós passamos aí muito tempo desenhando e realizando parcerias com as melhores e maiores clínicas hoje em laboratórios do mercado, né, e aqui da Baixada Santista. E com isso, a gente leva para as pessoas uma experiência muito boa de consumo. É muito comum hoje a gente ver depoimentos de pacientes, depoimentos de clientes falando, olha, é a primeira vez que eu me senti acolhida por um médico, que eu conversei com ele, né? Então hoje a gente sabe hoje, né, e não é aqui uma crítica à classe médica em hipótese alguma, mas
mas é muito difícil hoje no sistema público, né, você dar vazão à quantidade de pessoas que estão ali, né, de uma maneira tranquila, de uma maneira calma, né, isso às vezes a gente acaba conseguindo de outras formas, né, através de agendamento, né, enfim, um serviço um pouco mais apurado, né, que a gente faz, a gente já consegue levar uma experiência para a vida dessas pessoas muito melhor, né, e é muito comum a gente ver relatos hoje, isso quando eu falo muito comum é uma coisa diária, né, de ver relatos de pessoas de fato muito satisfeitas com o tipo de atendimento que tiveram. Então, consultas, exames odonto, a gente trabalha isso para falar, mas tudo bem, esse é o serviço em si. O ponto-chave é que a gente acaba chegando nas pessoas da maneira certa, né, e mostrar para as pessoas que elas de fato precisam disso, né. Então, um outro exemplo muito claro é o check-up. Então, a gente hoje oferece check-up. É isso que eu queria saber de você, porque hoje tem tanta doença que a gente descobre que antigamente ou há poucos anos não se ouvia falar. Viroses agora são a tônica, né? E bactérias, exatamente. Então, isso está levando as pessoas a fazerem check-ups. Eu também nunca vi tanta gente falando, eu vou fazer um check-up, porque parece que a população está meio assustada com essas doenças. E era isso que eu queria saber exatamente de você, como isso é feito na Dr. Benefício. Um dos serviços, né, além de consultas, exames odonto, ou seja, a pessoa quando tem essa necessidade, ela entra em contato com a nossa central e a gente faz todo o sistema de agendamento e remarcação para essas pessoas. Tá? Já avançando para a questão do check-up, a gente realizou no final do ano passado talvez um dos maiores programas da história aqui na Baixada. A gente distribuiu 10 mil check-ups, a gente tinha uma base de por volta de 10 mil usuários na época e a gente distribuiu 10 mil check-ups para que todos pudessem realizar esse serviço. É claro que a adesão ela não é tão forte quanto a gente imagina, nós gostaríamos que todos fizessem, mas as pessoas acabam deixando de ir. Um exame muito interessante, né? Então a gente é um exame de sangue, urina e fezes, né? Que contempla hoje o pacote de check-up da Dr. Benefício. Realizando ele, eu gosto de citar esse exemplo, 52% das pessoas que realizam esse exame são diagnosticadas com pré-diabetes. Né? A pré-diabetes ela não é doença, né? Então a pré-diabetes, se diagnosticada em tempo, né, e prévio, né, da forma que a gente está falando como check-up, dá a possibilidade da pessoa cuidar da saúde dela e da vida dela de uma maneira muito simples e não se tornar diabético. Pré-diabetes não tem cura, né, então ela de forma preventiva ela tem acesso a essa informação e aí com isso a gente oferece, quando ela recebe essa informação, nós temos hoje todo um serviço de orientação médica e nutricional 24 horas por telefone. A pessoa entra em contato com a gente, ela conversa com ela é direcionada para uma nutricionista, tudo gratuitamente. Ela conversa com uma nutricionista e a nutricionista vai passar para ela. Aí lembrando, a gente está lidando com uma população, na sua grande maioria, pouco instruída na área da saúde. Então ela vai conversar com uma nutricionista e mostrar, olha, eu tive um exame de fato alterado, né? Então ela vai ter uma informação base sobre pré-diabetes, sobre o que significa isso, o que isso pode acarretar na vida dela, e ela dá início, pelo menos uma sementinha que a gente possa plantar na vida dela, ela vai perceber que se ela não se cuidar agora, ela vai de fato se tornar uma diabética no futuro. Isso sim pode acarretar problemas muito graves da vida dela. Agora, essa questão que você me falou de atendimento médico 24 horas por telefone. Isso. Como isso acontece? Vamos supor, eu preciso de um médico de vocês, o que eu faço? Ele é utilizado de diversas formas, né? A orientação médica, na verdade, é uma orientação clínica que a gente faz. Ele é um serviço hoje, vou até explicando um pouco melhor sobre ele, utilizado para as mais diversas finalidades. É um serviço regulamentado pelo Conselho Regional de Medicina, ele tem suas limitações, é claro que eu não posso, por exemplo, receitar um medicamento para uma pessoa que apresentar algum problema por telefone, mas eu posso, por exemplo, orientar essa pessoa para qual tipo de especialidade ela vai ser direcionada. Fazer, exatamente. Geralmente as pessoas que entram em contato conosco para agendar uma consulta não sabem qual é o tipo de especialidade que ela precisa. Então ela fala, olha, preciso de um médico. Tá, mas o que você está sentindo? Eu estou com uma dor A, B ou C. O operador do atendimento, ele não tem o treinamento necessário para identificar esse problema e direcionar ela para um clínico, para um especialista daquela área. Conversando com o médico pode identificar o que ela explicou, o que ela tem e direcioná-la, por exemplo, para um gastro. Para um gastro, né? ou para um ortopedista, ou seja qual for a especialidade. Perfeito. E a pessoa deixa de consumir, de gastar dinheiro 2 vezes, de consumir o tempo dela 2 vezes e, principalmente, atingir a finalidade dela mais rápida. Porque, às vezes, esse exame ou essa consulta que vai ser realizada, ela vai ser realizada num momento crítico, né? As pessoas, às vezes, podem estar com algum problema e ainda não foram diagnosticadas. Perfeito. E o tempo na saúde é muito importante. Os medicamentos têm desconto? Sim, como eu estava dizendo, né, a empresa se propõe a cuidar do ecossistema da saúde enquanto a pessoa tem saúde. Né? Infelizmente, nós não somos e nem podemos ser plano de saúde. Né? Então, o Dr. Benefício, em momento algum, se propõe a ser isso.
Então, qual é o grande diferencial nesse sentido, né? A gente não atende as pessoas, a gente não atende nenhum tipo de internação, cirurgia, operação, por exemplo. Então, diante disso, a gente tem que cuidar das pessoas para que isso não aconteça, né? Então, quando você pergunta, olha, o que você tem? Tudo que envolve, né? Tudo que a gente entende como ser uma referência para as pessoas na área da saúde, a gente se propõe a ajudá-las e auxiliá-las nesse sentido. Então, se ela precisa, se ela tem algum tipo de dor, ela conversa com o médico. Se o que foi diagnosticado for necessário uma consulta, a gente direciona para ela. Se dali ela precisa realizar algum exame, nós temos também a clínica ou o laboratório que vai realizar. E se for receitado algum medicamento, ela tem, logicamente, uma condição diferenciada com parceiros na área da indústria farmacêutica. A gente tem uma rede, a gente é integrado hoje, a maior rede, na verdade, de PBMs, né, que se chama, né, PBMs, que são as empresas que integram as grandes indústrias farmacêuticas, as grandes empresas da indústria farmacêutica, e oferece para esses nossos associados um desconto direto no balcão da farmácia. São mais de 20 mil farmácias credenciadas hoje em todo o país. Maravilha. Então, é um serviço hoje, como você pode perceber, né, que a gente tenta fechar todo o cerco, né, consulta, exame, odonto, né, orientação médica e nutricional por telefone, e um check-up para mostrar assim, olha, antes de tudo isso acontecer, vai ver como é que está a sua saúde, vai ver como é que você está. Né? Esse é um ponto importante. Então, dali... Claro que é, porque previne, né? E dali a gente entra com uma série de outras soluções, né, e serviços para mostrar para as pessoas a importância da saúde preventiva. Eu quero falar com você, vocês têm, porque as pessoas já devem estar se perguntando, vocês têm 3 tipos de cartão, o individual, o familiar e o empresarial. Na verdade, basicamente temos 2 tipos, né? Nós temos o pessoa física e o pessoa jurídica, né? O pessoa física, ele se divide em 3 modalidades, 3 pacotes de cobertura, né? Você tem todos os produtos se tornam, né, agora vão se tornar produtos familiares, né? O conceito da Doutor Benefício é proteger a família, né? É um conceito de proteção familiar. Então, ele contrata esse serviço, é um produto que é vendido para 5 pessoas, né? Então, ele protege a família na parte de seguros em si, de assistências, né, proteção. Ele tem lá cobertura de seguro, de assistência funeral para toda a família, que é a parte de proteção. Na parte de saúde, a gente oferece tudo isso que eu acabei de falar para toda a família. São 5 pessoas. Sim. E um dado interessante, né, que isso é um produto pessoa física, né, para o varejo, né? Então ele pode comprar para ele e para toda a sua família. E a parte interessante é que a gente foge um pouco do conceito e a gente, por não sermos hoje um plano de saúde, a gente tem a possibilidade de levar para as pessoas, né, os serviços e produtos de uma forma, num modelo de contratação muito mais flexível. Então, hoje, a família tradicional brasileira, tradicional, né, pai, mãe, filho, filha, isso não representa nem metade hoje dos lares do país. Verdade. Então, hoje, se você vai contratar um plano de saúde, você tem lá uma formatação, né, desses serviços, né, que a ANS regula, a SUSEP, enfim. Então, com isso, a gente tem um serviço que a gente concentra. Quando eu falo 5 pessoas, são 5 pessoas que moram dentro daquela casa, né? Então, não importa quem seja, se é o primo que veio morar aqui em casa, ele é da família dele, né? Ele mora lá junto, né? A namorada, o sogro, a sogra, enfim. Também. Então, a gente contempla 5 pessoas. O nosso produto familiar são 5 pessoas e ele pode incluir, inclusive, da 6ª até a 10ª pessoa dentro de um plano familiar, ele tem lá um valor adicional. Então ele concentra todos esses serviços para toda uma família. Já no plano empresarial, as empresas contratam, e é um dado muito interessante, né? Quando a gente vende pessoa física, a gente vende o produto para as pessoas que já conhecem, elas viram esse serviço, né? A gente tem um canal hoje, nosso produto é vendido hoje através do canal corretor. Hoje são mais de 70 corretores cadastrados vendendo nossos serviços e 250 vendedores que estão nesse momento hoje nas ruas comercializando o nosso serviço. Então, pessoas que a gente deu treinamento, que conhecem o nosso produto, que de fato são as pessoas que estão na linha de frente mostrando para a população o que é o nosso serviço, né, e vendendo para cada uma delas. É uma venda porta a porta mesmo, uma venda de fato que necessita essa explicação, que é tudo que eu estou falando aqui, que é algo relativamente novo ainda, né, na vida das pessoas. Você, ainda nem todos sabem. Todos conhecem. Não tem muita venda online, por exemplo, é algo que é muito pouco ainda, representa muito pouco ainda dentro da empresa. Por mais que nós somos hoje uma empresa quase 100% digital, né? Então, uma empresa que foi desenhada, né, para o mercado online, mas a nossa venda ela é direta no olhos nos olhos aqui. Né? Olhos nos olhos, mas é sempre melhor esse contato humano, né? O serviço das pessoas que contratam pessoa física, e essas pessoas contratam, elas entendem o que ela precisa e ela vai lá e utiliza. A parte interessante quando a gente vai para a empresa é que a empresa, nós temos hoje clientes com 400 funcionários, com 1.000, sindicatos com 5.000 pessoas, por exemplo. Essas pessoas, elas pegam o nosso produto, compram para todos os seus funcionários ou associados, né?
e entregam os serviços para cada um deles. Mas nem sempre essa explicação toda e tudo que a gente está conversando aqui chega nos ouvidos deles, né? Então é interessante que às vezes nós nos deparamos com pessoas, né, passando por situações extremamente complicadas, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, eu sempre menciono ele nos treinamentos, que eu costumo fazer para os vendedores e para os corretores. Um funcionário de uma empresa que recebeu o nosso cartão, ele estava 2 meses na fila de espera do SUS para realizar uma tomografia. Ainda faltavam 6 meses para ele realizar, então, ou seja, ele já estava 2 meses, ainda faltavam 6 meses. Uma empresa de portaria e limpeza, o funcionário tinha 23 anos, tem 23 anos. Ele foi diagnosticado com um tumor em estágio avançado. Ele recebeu nosso cartão e falou, não, eu vou fazer o exame. Ele entrou em contato conosco, nós tínhamos de fato uma condição bem diferenciada. Eu diria que a gente viabilizou isso para ele, né? Porque ele tinha um valor que de fato não cabia no orçamento, ele ganha um salário mínimo. Então a gente viabilizou, ele recebeu isso, foi diagnosticado, né? É claro que a gente não cobre dali por diante, mas a situação dele se torna diferente. Vamos lembrar que ele estava na fila 2 meses e ainda faltavam 6. Ele só ia descobrir isso daqui a 6 meses. Então a gente dá a oportunidade, a chance, às vezes através de um canal, né, de as pessoas descobrirem, quem sabe isso pode mudar o destino dessa pessoa, né? Tenho certeza que sim, né? E até, por você ver, vocês vão acabar diminuindo um pouquinho as filas do SUS, né? Também há esse fator que eu acho interessante. Quantos usuários hoje você tem na Doutor Benefício? A gente terminou o ano, no primeiro ano de operação, a gente terminou e conseguimos atingir a nossa meta, que era uma base de 10 mil vidas, né? A gente entrando agora no mercado corporativo, pretendemos agora fechar o ano com 50 mil pessoas na carteira. Então, 50 mil pessoas aqui na Baixada, é interessante que a gente mostra assim, fala assim, a gente talvez tenha capacidade, né? Esse é um dado difícil de comprovar, porque isso é uma estatística que nós temos, né? Com base no que nós perguntamos para os nossos usuários, ou seja, a maior parte, né? A maior parte, quando eu digo, supera 90%. Das pessoas que utilizam nossos serviços têm a primeira experiência na saúde particular na vida. Ou seja, quem está nesse momento hoje, enquanto a gente está conversando aqui, fazendo uma consulta ou agendando uma consulta ou um exame lá pela Doutor Benefício, está deixando de consumir isso através do SUS. Então, a soma dessas pessoas, quando eu falo de um universo de 50 mil vidas, a gente tem a possibilidade de reduzir em aproximadamente 10% a fila do SUS em medicina eletiva, né? Quando eu falo medicina eletiva, não é para o atendimento, é claro, do pronto-socorro, né? Que a gente não atende urgência e emergência. Mas as pessoas que estão naquele momento agendando uma consulta, né? Saindo da UPA e agendando uma consulta com um especialista, essas pessoas são as que estão nesse momento agendando uma consulta no Doutor Benefício. Então, talvez pessoas que precisem muito mais de um atendimento mais rápido para não passar pela situação daquela pessoa que eu acabei de mencionar, vai ter acesso a esse serviço de uma maneira mais eficiente e quando eu falo mais eficiente, é mais rápido. Rapidez e velocidade na saúde, ela traz eficiência. Então, ela vai ter acesso a esse serviço de forma mais rápida, né? Enfim, é um encontro de interesses, né? Eu acho que o propósito, né? Por isso que eu falo, a empresa, ela tem, involuntariamente, ela tem um propósito social muito forte, né? Mesmo, fala assim, pode até você as pessoas enxergam isso sempre, mas a empresa sempre tem aquela veia. Claro, toda empresa nasceu, né, com um desenho e um formato, mas o propósito é muito importante, né? Então, isso lá dentro é muito claro, muito perceptível para quem trabalha hoje conosco e para quem utiliza o serviço. Olha, Betinha, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso tempo. Eu quero saber de você o seguinte, você pretende levar a Doutor Benefício para outras cidades? Sim. A gente está hoje aqui a Baixada é um piloto, né? Santos, São Vicente para Grande Guarujá, Cubatão. Aprendi isso, né, em casa, né, no mercado segurador, né, que é onde a gente vê o quanto é importante, né, e são cidades muito próximas com características de consumo muito diferentes, né. Então aqui a gente aprende um pouco do que é o Brasil, né. Então o cenário, o modelo de consumo hoje de São Vicente para Grande é muito distinto do de Santos, né. A gente tem uma veia um pouco parecida com São Paulo, né. Você tem aqui um pouco serviços um pouco semelhantes ao tipo de consumo de Norte e Nordeste, por exemplo, em São Vicente e para Grande, né. Isso é comum, a gente vê hoje a indústria do seguro, a indústria dos bancos hoje testarem serviços aqui. Então a gente está validando uma série de serviços aqui dentro, a empresa está aprendendo muito, a gente muda muito, muito mesmo. Quando eu falo muda, é que hoje eu estou te mostrando uma coisa, possivelmente na semana que vem eu tenho alguma mudança substancial. Mas isso é muito importante, né? Muito. Então a gente com isso pretende levar, né, esse mesmo modelo de negócio, né, aplicado e funcionando aqui para outras regiões, iniciando logicamente com regiões metropolitanas. Interessantíssimo. Algum projeto mais em vista? Sempre, né? Projeto que não quer falar de algum, a cabeça dificilmente dorme, né? Então a gente estou vendo, viu? Olha, mas veloz. Mas tem. A Doutor Benefício é uma empresa que ela atinge muitas pessoas, né? A gente conseguiu atingir de forma rápida, né, uma quantidade muito expressiva de vidas. E eu acho que num ponto muito importante na vida delas. A saúde,
que a gente tem de mais importante, né? Então, com isso, vem uma gama de serviços e soluções ao nosso redor que, se bem aplicado, vai levar muitas coisas boas para cada uma delas. Então, quando você fala de projetos, nossos projetos hoje o projeto principal, crescer substancialmente, de forma rápida, a quantidade de pessoas dentro da nossa plataforma, para conseguir, com isso, levar para essas pessoas, né, serviços eficientes e de forma rápida, né, para cada uma delas. Eu acho que a gente tem a capacidade, por não sermos um plano de saúde, por exemplo, voltando ao que eu disse, né, e não sermos regulamentados hoje por órgãos como a Agência Nacional de Saúde, nos torna uma empresa muito flexível nesse sentido. Então, a gente consegue ter velocidade, a gente consegue, às vezes, ter um bom parceiro, uma boa ideia, um bom serviço e levar isso de forma eficiente e rápida para as pessoas que de fato precisam, né? Então, projetos são inúmeros, né? A lista ela é muito grande, né, que tem, mas a gente tem que, no primeiro momento agora, primeiro atingir as pessoas, né? Estarmos isso com elas dentro do nosso serviço, e aí com isso a gente dá oportunidade para que bons e eficientes parceiros façam parte desse nosso projeto. Com certeza, e sucesso. Obrigado. É o que eu te desejo, porque vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, útil, interessante, humano, como eu já falei, e só pode crescer. Obrigado. Tudo de bom, Betinho. Obrigado. Obrigada por ser bem-vindo. Obrigado a você. Querido? JB, eu acabo de conversar com este jovem empresário, idealista, que é José Roberto Montoro Filho. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa. Thank you.